Em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus vai contar 7 parábolas. A primeira delas é a parábola do semeador. Ele está contando essas parábolas, em um barco, no mar, e ele está com seus discípulos. A multidão está ouvindo da praia. E quando ele conta a primeira parábola, no versículo 10, diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus dizendo: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá a abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouvirão com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Entendei vós, pois, a parábola do semeador. Daqui em diante, o Senhor Jesus vai explicar a parábola, mas isso eu vou falar em outro vídeo. O que eu quero falar agora é sobre essas palavras que ele diz, por que que é falado em parábolas. Por que esse mistério? Por que Jesus contava por parábolas? Muito tempo atrás, eu lembro que quando eu falava desse assunto, eu entendia, eu acreditava, eu imaginava que ele falava por parábolas para facilitar o entendimento, que as parábolas eram uma ideia de ilustrar aquilo que estava sendo falado para que as pessoas entendessem com mais facilidade. Na verdade, lendo o texto com atenção, nós podemos entender que é o contrário. Então eles perguntam, por que fala por parábolas com eles? E ele vai dizer, porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é. Eles têm um coração duro, eles têm um coração endurecido. Esse povo, eles ouvem com má vontade, eles fecham os ouvidos para não ouvir, eles fecham os olhos para não ver, eles mantêm o seu coração endurecido para que eles não se convertam e não sejam curados. Neles está se cumprindo uma profecia. Nós vemos lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías ele tem aquele encontro com Deus, ele vê Deus no templo. Então Deus faz aquela pergunta: a quem enviarei, quem irá de por nós? E Isaías se oferece e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus então o envia a pregar, e a pregar aquele povo que tem um coração duro, aquele povo que não quer ouvir, aquele povo que não quer escutar, não quer enxergar e não quer ser salvo. E Jesus, neste texto, está falando que essas palavras de Isaías estão se cumprindo aqui, com essas pessoas. Então, aquelas pessoas más que Isaías pregaria são essas mesmas pessoas que o Senhor Jesus está falando agora. Então, talvez você pergunte assim, mas como aquela mesma geração de Isaías é a geração de agora? Bem, aquele povo estava no mesmo espírito. Aquele povo a quem Jesus falava nesse momento também era o povo para quem Isaías pregou por intermédio dos seus escritos. Nós lemos que o Senhor Jesus ele entra numa sinagoga no dia de sábado, e uma das primeiras passagens registradas sobre ensinamento de Jesus em sinagoga, ele lê o que está escrito em Isaías 61, quando ele vai dizer: o Senhor me ungiu para levar aos cativos salvação, libertação, cura. Ele está lendo Isaías. Isaías pregava também para esse povo de Jesus. Agora, o que é interessante a gente notar é que ele fala assim: porque aquele que tem se lhe dará, e a mudança, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ele vai falar sobre essas pessoas que não têm interesse,
que fecham o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos, que não querem ser salvos. Mas ele vai explicar para os discípulos o mistério da parábola, o que significa cada coisa. Então, nesse momento, com esse texto, com essas palavras, o que Jesus está ensinando, está passando para nós é que aqueles que querem aprender, aqueles que têm interesse, têm desejo de conhecer, a esse será revelado os mistérios, ao que tem será dado. Mas aqueles que não querem enxergar, aqueles que não desejam compreender, até o pouco que eles entendem lhes será tirado. Sabe, pensando bem, seria muito mais fácil de entender se ele colocasse às claras o significado e não por parábolas. As parábolas não facilitam mesmo, elas dificultam. A ideia justamente é essa, é dificultar para quem não quer entender, para que de fato eles não entendam. Mas Jesus está anunciando, está deixando claro que aqueles que querem, aqueles que têm interesse, aqueles que desejam, aqueles receberão a revelação, receberão o conhecimento. É o que ele vai fazer com os discípulos. Ele vai explicar o significado da parábola. Ele vai fazer com esta e vai fazer com as outras. Jesus vai ensinar. Se você tiver interesse em conhecer, se você quiser aprender, se você quiser conhecer, se você desejar conhecer os mistérios, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos, vai abrir o seu coração e vai te ensinar todos os mistérios. Que Deus te abençoe e que você continue buscando conhecer mais da rica, da poderosa, da gloriosa palavra de Deus.